Juízes 16. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Misericórdia. Meu irmão, é erro. Não se envolva com erro. Não brinque. Às vezes estamos olhando algo na televisão que é errado, mas nós paramos para olhar. Já ouviu falar curiosidade? Já ouviu alguém falar sem querer, querendo? Não. É errado. Pecado, o Fernando canta, estou fora. É pecado, estou fora. E às vezes a pessoa não percebe isso, ela vai se contaminando. Ela vai deixando aquilo entrar nela. Aquilo vai ficando. O Davi disse, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Tire os seus olhos daquilo que é errado. Não só os seus olhos, o seu ouvido. E muito mais o seu coração, irmão. Porque a mente, o que você vê com os seus olhos, o que você ouve com seus ouvidos, contamina a sua mente. E contaminando a sua mente, pode contaminar, pode e vai, se você não tomar uma posição, contaminar o quê? O seu coração, o seu espírito. Quando falamos o coração, não é o órgão que bombeia o sangue, que o doutor cuida, entende? Não, quando a Bíblia fala do coração, na maioria das vezes ela está falando do homem interior, do homem verdadeiro, porque o homem é um espírito que mora num corpo e possui uma alma, onde está a mente, intelecto e emoções, mas você é um espírito. Por isso que você, meu Deus, eu estou pensando coisa. Não, a sua alma está sendo atacada. Aí você reage aqui, não, minha mente é de Cristo. Tanto pode ser uma coisa prazerosa, mas é pecaminosa, não deixe. Alguma coisa que entrou pelos olhos, que entrou por aqui, ou veio direto na sua mente, você reage. No seu espírito o diabo não toca, mas ele está tocando na sua alma, através dos seus olhos, através do seu ouvir, e às vezes até no tom da mente, do querer, do desejar, e você resiste. O Sansão não fez isso. Aí logo depois, o que a Bíblia fala para nós aqui? E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda a noite toda, lhe puseram espias após da cidade, porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos, porque eles queriam pegar o Sansão. Sansão é aquele que vencia, entenda bem, os filisteus. Um dia esse homem, com uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. Mas está aqui do lado, no capítulo 15, no versículo 14. Diz assim, e vindo ele a Leí, é acentuado o i aqui, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Uma coisa séria, foram 1000 homens. Mas se você olhar um pouquinho atrás, no capítulo 14, versículo 6, capítulo 14, versículo 5, 14, 5, desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timina, e chegando às vinhas de Timina, eis que um filho do leão bramando lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, mesma situação, que fendeu um cabrito, que ofendeu de alto a baixo, como se fende um cabrito, quer dizer, o filho do leão como se fosse um cabrito, sem ter na mão nada em sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então vamos voltar no capítulo 16. Os filisteus tinham medo desse homem, mas esse homem tinha uma força descomunal, repararam isso? Não era dele essa força, o Espírito do Senhor se apoderava dele. Então somos nós, quando somos tomados pelo Espírito de Deus, irmão, nós agimos com uma força sobrenatural contra o mal, que não temos medo de um demônio ou de uma legião de demônios, não temos. Ele não tinha medo dos filisteus, tanto que ele entrou, aqui diz o capítulo 16, que ele foi a Gaza, território dos filisteus. Território dos filisteus, que hoje é chamado território dos palestinos.
Então você vê, era território dos filisteus, ele entrava ali, mas com toda ousadia, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas aí ele viu o que não deveria de ver e se contaminou com aquilo que não poderia se contaminar, que foi o caso da prostituição. E ali ele ficou, ele foi lá. É a pessoa, então, nós estamos no mundo, a pessoa começa a ver o que não deve ver na televisão, começa a escutar o que não deve escutar, e não é só, às vezes, imoralidade, prostituição, às vezes coisas que vão colocando ódio no nosso coração, revolta no nosso coração. Eu tenho explicado, o Brasil hoje está bem polarizado em caso de política, né? E se você deixar, você se contamina também. Eu dei aquela mensagem que você se embriaga, porque a política é apaixonante, a política é embriagante. O que é o embriaguez? Toma a razão da pessoa. O vinho toma a razão, a bebida alcoólica toma a razão da pessoa. Quantos casais se separam, quantas famílias foram destruídas, quantas amizades foram destruídas, quantos empregos foram perdidos por causa do vinho, por causa da bebida. Mas quantos estão perdendo também? Família, amizades, trabalho, por causa da política, do esporte. São coisas embriagantes. Entenda que nós estamos no mundo, nós não podemos nos embriagar com essas coisas, nós perdemos a razão. O cristão perde a razão quando ele paga, quando ele começa a dizer, eu odeio esse pessoal de esquerda, eu odeio esse pessoal de direita. Não, você não pode odiá-los. Então, odiar o que eles fazem, o que eles desejam, ou o que eles fazem, o que eles falam. Talvez você pode odiar aquilo, mas não a pessoa, irmão. Não se contamine. Você pode se contaminar, não com prostituição, que você é um homem de um padrão ético, moral tremendo, mas se contaminou com ódio, se contaminou com essas coisas, se perdeu, pode se perder até eternamente, misericórdia. E tem gente que se perde. Então, cuidar para você não se perder. O homem se perdeu. Por quê? Um abismo chama o outro abismo. Porém, versículo 3, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas ombreiras, e juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os seus ombros, e levou-o para cima, até o cume do monte que está defronte do Horebe, do Hebron, mostrando toda a força que estava com ele. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Mas a Dalila, ela era dos filisteus, ela foi enviada, irmão. Tem coisa que às vezes vem, nós nem percebemos que foi mandado pelo diabo, irmão. E começamos a nos envolver. E ele se afeiçoou, que ele se apaixonou por ela. Devia ser uma mulher bonita, se apaixonou e começou a brincar com ela. Começou a brincar. Sansão, por que você tem essa força fora do comum, Sansão? Que força que você tem? Ah, me conta aí. Você está me amando mesmo? Claro, puxa. Você gosta de mim? Gosta? Então me conta. E ele começou a brincar. Não, porque não me amarraram com a corda tal, não me amarraram, fizeram isso. E ficou brincando. Não se brinca com pecado. Não se brinca, até que ele angustiado, que ela ficou todo dia, tudo aquilo, e ela não notou que era um espírito maligno. Lembra do Paulo, quando a mulher ficou todo dia, esses homens são servos de Deus, Paulo ficou perturbado com aquilo e repreendeu. Ele tinha que cair fora, não caiu. O que aconteceu com ele? Versículo 16. Diz então, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde vem de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Tem coisa que você não tem que falar com ninguém, é só com Deus, irmão. É Deus, tem coisas que você nem com Deus, porque Deus já sabe. Deus, eu sou teu, Jesus, me fortaleça. Mas não, ele foi abrindo o coração e abriu. Quando ela notou que realmente tinha conquistado, que já tinha feito, então diz assim, vendo ela, pôs Dalila, que descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque ela sentiu que ele estava angustiado, que ele falou aquilo ali realmente numa pressão tremenda. Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão, já fizeram o pagamento. Antes eles não pagaram, mas agora eles pagaram, porque eles tinham tido essa certeza. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças já
do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: o filisteu vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: subirei ainda essa vez, como Dante, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Repare, volta um pouquinho aqui, que você vai ver aqui no versículo 19, o finalzinho. E começou a ferir, e retirou-se dele a sua força. E ele não sabia que ele não estava mais em comunhão. Mas por que eu estou passando isso? Você não vai percebendo que vai perdendo a força de Deus, irmão. Você, desculpe, aceita as fantasias, aceita as ilusões, aceita a imundície do inferno, aceita o ódio no coração, você vai perdendo. Você vai perdendo a força. Daqui a pouco, aquele inimigo que você subjugava, que você pisava, que você humilhava, vai te pegar, vai te humilhar. E os filisteus vieram. O que eles fizeram com Sansão? Então os filisteus pegaram nele, conseguem pegar. Mas, puxa, pastor Jair, como é que um demônio pode pegar um crente? Como é que um demônio pode pegar um cristão? Ele vai se afastando. E repito, se você ver, colocar alguém atrás dele, ele tem um padrão ético moral tremendo, mas se contaminou com um ódio, se contaminou com uma raiva, se contaminou com heresias, de uma tal maneira que ele se levanta contra o Evangelho, ele se levanta contra o seu pai, contra a sua mãe, ele se levanta contra a sua igreja. Quer dizer, que o geraram para Cristo, que oraram por ele. Eles não notaram que são homens, que podem ter falhas também. De vez orar pelos seus pais, né, espirituais, pela sua denominação, pela sua igreja. Não estou fazendo com isso aqui uma autodefesa, mas de orar pelo seu pastor, não. Esse pastor perdeu a visão, então pede para Deus devolver a visão para ele. Mas é comum você ouvir isso. Perdeu a visão. Não, será que é o pastor que perdeu ou você que perdeu? Porque o pastor continua orando pelos enfermos, expulsando os demônios, mas eu soube, então ore por ele. Se não é, Deus vai tirar ele não vai ficar no altar, o altar é santo. Meu irmão, é coisa séria, a pessoa vai se perdendo e perde a força. E lhe arrancaram os olhos, perde a visão, a pessoa perde a visão. E fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Então a pessoa é pega pelo inimigo, perde a visão, fica amarrada na vida e depois começa a trabalhar para o inimigo. Começa a trabalhar, a semear discórdia na obra de Deus, semear divisão, se acha depois o apologético, às vezes começa, está pego pelo inimigo. Meu irmão, até que ele então, no cárcere, ele notou que estava errado e ele pediu então a misericórdia de Deus. Clamou a Deus, a força dele foi devolvida e na sua morte, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Mas nós não estamos no ministério da morte, nós estamos no ministério da vida. Agora o bonito é aqui, pessoal, é o versículo 22. E o cabelo da sua cabeça ali começou a crescer. Por quê? Porque a misericórdia de Deus não é tirada, irmão. Aí você começa a receber a força de volta. Como é que é? Você começa a sentir o agir de Deus. Você começa a notar que Deus é misericórdia, nem tudo se perdeu. Volta a ter a força de Deus, volte a recuperar a força do Senhor. E você não está no ministério da morte, mas da vida, para ganhar, fazer muito mais do que você já fez. Não esqueça que a glória da última casa será maior. Não importa se você errou ou tem errado, se deixou se contaminar pelo ódio ou pelo pecado, que for, entenda. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, sempre abundou a graça de Deus. Volta para a vida.